hipótese lançada desde já é que daqui a pouco, ser normal é estar doente. É uma hipótese, dá pra gente pensar. Estar bem é uma morte psíquica. Puxa o tapete nosso, né? E todo mundo puxa um pouco, né? Porque a gente tem uma espécie de ideal a perseguir que é estar bem. Se fosse assim, não teria tanta autoajuda vendendo mais que qualquer outro livro bom. Autoajuda vende mais que qualquer outra coisa. Por isso. E aí o que eu queria trocar com vocês antes de a gente passar a palavra é que eu pensei o anormal a partir de três registros. O primeiro, o anormal como sempre sendo o outro. O anormal como sempre sendo o outro. Desde que esse outro não deixe de corresponder ao meu ideal. E essa nota de relação é importante. Segundo, o anormal como sendo ou o gênio ou o mendigo intelectual, que é uma expressão que esse cara aqui usa nesse livro, chamado Homem Medíocre. O Homem Medíocre, um psicólogo chamado José Engenheiro. Tá? É argentino, seu conterrâneo. E o outro é o anormal como sendo sempre o pecado e como sempre sendo ilegal. Que de alguma maneira foi tratada pelo Paulinho aí. Então, o anormal como sendo o outro, o anormal como sendo o gênio ou o mendigo intelectual, e o anormal como sendo o pecado e a ilegalidade. O anormal como sendo o outro. Se o outro representa sempre aquilo que não é o eu vou ter uma dificuldade imensa em considerar como normal aquilo que seja diferente de mim. Então isso é uma tendência psíquica de considerar o diferente como sendo não eu e, portanto, como sendo anormal. Só que, dentro dessa inscrição que é subjetiva, tem uma inscrição histórica, pessoal, que é importante ser dita e lembrada aqui, que é o fato de que, ao longo da história da antiguidade, se a gente fracionar essa história da antiguidade, essa história em antiguidade, idade média e modernidade, a gente vai ver que sempre teve um ideal e que sempre o anormal representou o contrário desse ideal, que é um ideal de época, um ideal epocal. O estrangeiro era sempre aquele a ser combatido. E aí basta, se a gente vê jornal, ver qual é o tipo de tratamento que os imigrantes têm. Vira notícia o Richard Gere lá e dá comida para os caras que estão morrendo afogados lá para entrar na Europa. Isso virou notícia. Né? Na Idade Média tem as bruxas, os hereges, todo mundo sabe disso, né? Porque o problema é que Deus representava a verdade universal, que nem a universidade, a verdade universal, aliás, a universidade vem da Idade Média. Na verdade que é sempre universal, e daí, como ela é universal, eu estou fodido, porque daí se é universal não tem outro, né? O universal está contido todos. E esse é o problema do totalitarismo que nasce com essa ideia de que a verdade ela tem um sentido único. E, portanto, no final, a razão cartesiana, Paulinho e Maíra, é que vão ser o paradigma. E aí, de novo, os anormais vão ser aqueles que não comungam da razão cartesiana. Se eu não tiver lógica e razão, se eu não usar o meu pensamento consciente, portanto, eu estou na outra fronteira. Por isso que, no cartaz, quem viu aí nas redes sociais, o cartaz tinha uma pintura que é chamada Anal dos Insensatos, que é do Bosch, é de um pintor chamado Bosch, não lembro o nome anterior, em que ele desenha ali o fato de que essas pessoas que eram chamadas de loucos na Idade Média são jogadas num barco à deriva. Por isso que eles são os alienados, porque eles se alienam da terra em que eles estavam e são jogados à sorte mesmo, porque onde parar o barco, os caras descem e aí vão ser enxotados por aqueles que estão na cidade. Mas é sempre o outro. A partir do momento que você tem que controlar o outro, você tem que também estancar esse cara num lugar. Então tem que prender ele num presídio, tem que colocar ele num manicômio, tem que fazer com que a mulher ideal da época se santifique para tornar uma freira, e aí os conventos são uma espécie de prisão psicológica, assim, né? Que o preso
laico, vamos dizer assim, ele vai por que cometeu um erro material. E a freira, ela comete um erro espiritual. Porque toda freira ela já transou em pensamento. Toda freira já transou em pensamento. Então ela tem que se escravizar no convento quando ela materializa o fato de conter aquele impulso. As freiras devem sonhar demais com o sexo, é o que eu acho. E o mais interessante do Machado de Assis, que o Paulinho citou, é que o Machado de Assis, que é um cara brasileiro, vejam, brasileiro, no final do século XVIII, no início do XIX para o XX, escreve um conto chamado O Alienista. Ou seja, o que é o alienista? É o que aliena, é o que aparta, o que tem o poder de apartar. O alienista. Esse cara é contemporâneo do Freud. Contemporâneo do Freud. Freud está criando a psicanálise no exato momento que Machado de Assis está escrevendo aqui no Brasil. Sei lá o que significa isso. E esse cara vai, com esse conto chamado O Alienista, vai chegar à seguinte conclusão. A trajetória do conto, ela passa primeiro da ideia de que todos são loucos, e o alienista chega a trancafiar 75% da cidade de Itaguaí no manicômio, né? Vocês fizeram a resenha, os alunos fizeram a resenha. 75% da cidade é trancada, até que no final do conto ele percebe, o alienista médico, que tinha o poder de alienar, que no fundo é só ele que é o louco.